neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, só Teu serei, só Teu serei, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Disseram Cristo é a rosa, lírio suave é pra mim, Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz,
tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, Teu serei, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, Teu serei, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar minha carreira, receberei Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele estava falando a pessoas que não se julgavam pecadoras. Pecador para eles eram aqueles que não obedeciam à lei de Moisés, que viviam matando, roubando, prostituindo e assim por diante. Mas Jesus Cristo mostrou realmente que todos eles tinham pecado. Quando eles levaram aquela mulher pecadora, como se as demais não fossem, a mulher pecadora, Maria Madalena, para desafiar a Jesus Cristo, ele, com a sabedoria de Deus, que era Ele próprio, disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles pôde atirar a pedra.
E eram homens de boa reputação, homens que cumpriam a lei, homens que condenavam o pecado. Mas nenhum deles teve condição de atirar a pedra. Eles foram mais sensatos do que muitos cristãos, entre aspas, revelados, entre aspas, que temos hoje. Porque esse desafio continua. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O profeta de Deus disse: eu não sou culpado disto, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. E a essas alturas, fica parecendo que o pecado tem um advogado. Não, o pecado não tem advogado, mas o pecador tem. O pecador tem advogado. Basta ele constituir esse advogado. Basta ele aceitar esse advogado. Esse advogado não perde causa. De forma alguma. Um pequeno pregador desafiou homens internacionais que estavam condenando uma mulher e já tinham passado até piche nela para ela ser queimada aos poucos, condenada à morte mais terrível. Os direitos humanos hoje não aceitariam aquilo. Mas, entre os crimes que ela cometeu, tinha aquele de alta velocidade, excedendo a velocidade, correndo além do que é permitido. O profeta destacou um dos crimes que ela cometia. Agora, aquele pequeno pregador desafiou a todos que estavam ali, dizendo: qual é a religião que pode limpar a dona Magave? Qual delas? É a muçulmana? É budista? É esse cristianismo que temos aí? Não. Ele disse: mas o sangue de Jesus Cristo lava e purifica a sua alma, e ela fica tão limpa como a branca lã, mais alva do que a neve. Isto quer dizer que ela podia ser libertada, enquanto que os seus acusadores talvez nunca tivessem necessidade de libertação. Naturalmente, aqueles que levaram aqueles ladrões para o Calvário nunca pensaram em tal coisa como salvação através de Jesus Cristo. E, no entanto, um deles foi direto da cruz para o paraíso. Que se diga de passagem, sem passar por processo algum, suposto purgatório, suposta reencarnação. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O profeta desta era, na mensagem Obra é Fé Expressada, mais uma poderosa mensagem pregada por ele, Obra é Fé Expressada. Foi em novembro de 1965. Ele fala de um sonho. Ele disse: eu não sou de sonhar muito a miúde, não sou um sonhador. Porém, eu sonhei que estava vendo um homem, um sujeito jovem em cadeias. Ele estava tratando de se soltar,
se libertar. E disse: essas pessoas são horríveis, não tenha nada a ver com elas. Alguém disse para ele, ele estava olhando aqueles presos ali, um rapaz tentando se soltar, e alguém disse para ele, para o profeta: essas pessoas são horríveis, não tenha nada a ver com elas. E eu, vendo a este homem jovem soltando-se de suas cadeias, então eu simplesmente o deixei só. Pensei: verei o que ele faz. Assim que se soltou, ele era um bom indivíduo. E eu via outros tratando de se soltarem também. Bom, isto é somente um sonho que está sendo contado. Eu caminhava nesta forma e via um irmão, Roy Borders, um bom amigo que mora na Califórnia. Parecia como que se algo estivesse mal, seus olhos estavam meio cerrados e talvez um câncer ou algo sobre os olhos. E alguém estava tratando de se distanciar-me dele, me afastar dele. Gritei: irmão Borders, no nome do Senhor Jesus, saia disso. E ele podia simplesmente falar e disse: irmão Branham, terá que se tomar alguma coisa mais que isto. Eu simplesmente não compreendo. Irmão Branham, simplesmente não o compreendo. Então eu lhe disse: irmão Borders, eu lhe amo. E alguém me puxou e eu olhei e era uma dama de pé. Quando eu era mocinho, costumava carregar mantimentos do armazém para as pessoas. E o seu nome era a senhorita Fenton. Ela ainda mora em Jeffersonville e é uma amiga pessoal de minha esposa. E ela disse: irmão Branham, liberte-nos disto. Ela disse: esta é uma casa do inferno. Esta é uma casa do inferno. Você tem sido mal interpretado, ela disse. E você também entendeu mal esta gente. Esta gente é boa. E eu olhava aquilo como uma grande cela, ou grandes paredes debaixo de um grande antro, e grandes barras de ferro de 8 ou 10 polegadas de grossura, e gente demente retorcia os braços e as pernas, batendo a cabeça assim, e ela estava gritando, dizendo: liberte o povo, irmão Branham. Dizia: ajude-nos, estamos em problemas. Ela mesma, eu a conheço, ela pertence à Igreja de Cristo, a igreja cristã, é chamada lá nos Estados Unidos de Igreja dos Irmãos. Eu olhei ao redor e disse: gostaria de poder ajudá-los. E continuei olhando ao redor, minha pequena migalha de corpo, e aquelas grandes barras de ferro, e aquela pobre gente ali, e você não podia chegar a eles. Aquelas barras de ferro estavam colocadas muito perto umas das outras, e eu olhava, e eles estavam batendo a cabeça como se estivessem loucos. E eu via alguma luz tremulando ali. E eu olhei para cima e ali estava o Senhor Jesus de pé, com uma luz de arco-íris ao seu redor. Ele estava olhando diretamente para mim e disse: liberte esta gente. E ele se foi. E eu pensei:
Bom, como posso libertá-los? Eu não tenho suficiente força em meus braços para romper essas barras. Assim sendo, disse: casa do inferno, solte-os no nome de Jesus Cristo. E houve uma corrente estalando, e as rochas rodando, e barras caindo, e gente correndo e gritando: libertos, libertos! E gritando mais alto que sua voz lhe permitia, e todos foram libertados. Então eu estava gritando pelo meu irmão Borges: onde está você? Onde está você? Deus está libertando seu povo. Onde está você? Tenho me maravilhado por isso. Bom, vocês sabem o que tem feito este ministério ao redor do mundo. Tem, na verdade, pela força do nome do Senhor Jesus Cristo, aberto cadeias de dogmas, de credos, começando por essa doutrina que nasceu no Concílio de Nicéia. 3 pessoas distintas, são barras prendendo gente boas, amarrando, e você diz para eles: conhecereis a mensagem vos libertará. Eles dizem como aqueles judeus, da mesma forma, eles ficam até mesmo irados. Mas ali você tem que entender que a grande meretriz no Concílio de Nicéia estabeleceu esses dogmas, e você vai ter muita decepção a nunca encontrar 3 reis lá do outro lado. Sempre vou bater nisto: não há 3 reis, não há 3 pessoas distintas. Toda a plenitude da divindade concentra em Jesus Cristo, e pelo seu nome cadeias têm que ser abertas, gadarenos são libertados. Esses espíritos de gadarenos não são para as pessoas, são para porcos, para imundos, para sujos, não são para filhos de Deus. Essa é uma grande verdade incontestável. Nesse nome de Jesus Cristo há poder, quando ele é pronunciado por alguém que realmente vem lá do Pentecostes, lá do cenáculo, mas não que vem armado com as armas de Nicéia, mas sim lá de Jerusalém, lá dos apóstolos. Quantas barras têm sido quebradas, e quantas almas têm sido libertadas, sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebendo assim o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo agora é fé para o arrebatamento. Deus te abençoe, Deus me abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor a quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. E a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver. A Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: não temas, estou contigo, teu piloto até o fim. Não te importas com o